Então hoje eu estava aqui batendo um papo com o Eric e analisando também algumas perguntas que a gente viu no canal. Tem muitas dúvidas, qual carro seria bom, qual carro que não seria bom para poder fazer drift, tá? Vamos contar assim a experiência, tá? Que, por exemplo, eu tive na época que eu fazia drift no Japão, tá, pessoal? Qual é os carros bom assim, vamos falar em termos assim, que do meu mundo, tá? Então lá no Japão, a gente usava, a maioria das pessoas, você subia na montanha, era Silvia S13, tá? S14 e 180 SX. O S15 não tinha tanto assim, porque ainda era lançamentos na época, era um carro meio caro o investimento do carro. Aí tinha os carros da, eu tô dizendo, vamos falar de Nissan, tá? Aí tinha o Laurel e tinha o Zefiro, tá? Só que o Laurel e o Zefiro, eu, pelo menos no meu conceito, a gente encarava assim, que eram uns caras mais, como vamos supor, o estilo mais assim, bandidão. Aí eu sou tipo assim, do gueto, tá? Então principalmente os Laurel, que a gente via assim, era mais ou menos aqueles carros que você fala, nossa, carro de tipo assim, não vou falar, não é de marginal, é o estilo assim, gueto, você entendeu? E era bacana, porque hoje as pessoas chegam e ficam falando assim pra mim, porra, Mil, e os Skyline? O incrível que vocês não vão entender é que pelo menos na minha região, tá? Onde que eu corria, a montanha que eu corria, você não vinha Skyline fazendo drift. Pelo menos na minha região, o Skyline, tá? Principalmente o GTR, era usado pro 0400, que era arrancada, você entendeu? Os rachão, as corridas proibidas, entre aspas, eles usavam o GTR, tá? Então ele não era usado pro drift ou Skyline. Era raro você ver o Skyline, pelo menos na minha região, era raro você ver Skyline. E daí, na montanha que eu corria, eram os Toyota também que reinava, tá? Que era os Toyota, que quando a gente fala Toyota, é mais sedã, que tinha o modelo lá, vamos falar de Japão, tá? Que era o modelo do Aristo, tá? E tinha o Chaser, Cresta e o Mark II, tá? Esses 4 carros praticamente eram os carros que era usado também para fazer drift. Só que o Toyota, como o Eric também mencionou e eu estou reforçando, como era os Toyota, era um sedã 4 portas, era mais difícil a tocada dele, tá? E o valor também agregado do carro era mais caro, então era muito difícil, era mais raro você ver esse tipo de carro. E quando você via esse tipo de carro, normalmente como era um carro pesado, tinha que ter motorzão, e normalmente quando tinha motorzão, subia as montanhas daquele jeito, né? Vixe, sai da frente, senão passa por cima. Então era bacana. Então mais ou menos lá no Japão, tinha mais ou menos aí, como vocês vão ver na imagem aí, o Mark II, tá? Daí tem o Chaser e tem o Cresta. Esses 3 carros da Toyota, que era o mais usado. O Aristo, tá? Vou definir para vocês. Ele tinha a configuração do Aristo, ele vinha com motor V8, tá? Que era automático, e tinha com 2J também. Só que ambos eram automáticos. Por quê? Porque o Aristo era um carro de luxo. Então carro de luxo no Japão, só automático. E aí a gente fazia lá, as pessoas que queriam correr com o Aristo, tá? Eles tinham que fazer o swap de câmbio, porque o motor já era 2J. Eles tinham que tirar o câmbio automático e colocar o câmbio ou do Supra ou do Mark II, Chaser e Cresta. Só que esse do Mark II era câmbio 5 marchas e o do Supra era 6 marchas. Então tinha que fazer esse swap de câmbio aí, tá? As pessoas que usavam, por exemplo, tá, o RX-7, sim, tem pessoas, mas o RX-7 também é outro carro raro de se ver, que ele usava um motor rotativo. Todo mundo, as pessoas já conhecem esse motor rotativo, é um ótimo de motor, mas é complicado para mexer, porque não é qualquer um que mexe, e sai meio caro para fazer upgrade nesse tipo de motor, tá? Tinha as pessoas também que andavam com o S2000, tá? Os AE86, os famosos Hachiroku. Só que esses aí, na minha época, tinha bastante sim, porque na minha época de Japão, pra gente falar de carro forte, era carro de 500 cavalos, tá? 400, 500 cavalos, tá? Que eram os carros dos profissional, D1, esse tipo de coisa, andava com 400, 500 cavalos, tá? Então naquela época, hoje, tá? Se você se falar em 400, 500 cavalos, muitas vezes
no meio do drift é piada, porque hoje as pessoas estão dando aí 1.300, 1.200 cavalos, 1.300 cavalos, você entendeu? Então hoje o sistema está bruto, você entendeu? Então mudou muito, o estilo do drift mudou e mudou bastante. Teve que se adaptar com essa nova geração aí de potência, você entendeu? Claro, virou um esporte extremamente competitivo no profissional, você entendeu? E no meu ponto de vista batalhas de empresas também, você entendeu? Tanto empresa de motor, empresa de pneu, empresa de turbo, então virou batalhas de empresa também. Tem muitas empresas lá para fora, tem muitas empresas envolvidas. Aqui no Brasil ainda não temos empresa investindo nesse segmento, tá? Mas lá fora, muitas empresas investem realmente no campeonato de drift. Então lá é bem acirrado, a coisa lá é bem diferente. Esses carros, na verdade, no meu conceito, são os carros assim que eu tive, no meu conceito, é mais facilidade para poder fazer drift. Não sei se você também, né, Eric? Na época, quando você vai fazer o seu drift no Horizon, não sei se você percebeu, o que você acha de você, na hora que você está dirigindo o 180, ali o 180, o S13 e outros tipos de carro, o que você sente? Eles têm mais velocidade para fazer porque eles são mais leves. Eu também ando com os carros tipo, mais pesados, que são sedãs, só que com eles são mais difíceis, que você tem que usar mais o freio de mão. E quando você vai tirar o pé, os carros leves, você tirou o pé e já endireita. Os carros pesados, que são maiores, tipo, você tirou o pé, só que ainda eles estão fritando, aí você tem que meio que descontrolar ele. Pra você ver como que é engraçado, né? Eu vejo eles falando, pessoal, é exatamente isso que eu sinto também quando eu tô fazendo drift no real. Os carros esportivos, tá? Por ele ser esportivo, é claro, obviamente, por a gente falar esportivo, a tendência dele é o quê? É fazer o carro ficar grudado no chão para poder dar aderência ao chão, para poder andar nas pistas, fazer mais tempo e tudo. Então os carros esportivos são feitos para quê? Para não deslizar, para não escorregar. E os sedãs, é claro, é visado mais luxo, conforto, aquele conforto de dirigir, certo? A suspensão é um pouquinho mais entre aspas, mole, mais macio. E é exatamente isso que você falou. E o que eu percebo também no real, tá? Que o esportivo, você alivia, você tirando o pé, a tendência dele é endireitar. No caso dos sedãs, os sedãs que a gente fala são os 4 portas, os carros um pouquinho mais pesados, como se alivia o pé, ele ainda dá ele continua por causa do peso, né? Então ele continua ainda saindo um pouquinho de lado. Então é claro, isso vai da experiência da pessoa. No meu ponto de vista, tá? Ele também vai poder dizer isso. Pelo menos no real, o que eu faço? Tá? Qual que é meu pensamento? Quando você está com o esportivo, você acelera bem mais e tipo assim, você pode chegar até o limite da curva para poder aliviar. Porque quando você tira o pé, a tendência dele é endireitar, então você já vai estar em cima da curva, assim, entendeu? Então quando você dá aliviado, você dá aquela corrigida no freio de mão e você pode chegar até o limite. No caso do sedã não, porque se você for chegar até onde você chega com o esportivo, você vai sair fora da pista, porque quando você tirar o pé, ele vai continuar deslizando. Então no meu conceito, entre diferença de esportivo para sedã, o esportivo você vai até o limite e também você acelera um pouquinho depois. No caso do sedã, você tira o pé do acelerador antes e tem que começar a acelerar antes. Por que começar a acelerar antes? Como ele é um carro pesado, quando você acelera, ele vai dar aquela patinada, aquela deslizada, então ele não vai conseguir acompanhar um esportivo. Então aonde você vai ganhar na tocada. Então você acelera antes e tira o pé antes. Não sei se no Forza também, não sei se é mais ou menos isso. Quase isso também, né? Então isso é muito interessante. E as pessoas me perguntaram também lá nas perguntas para mim, Amil, o que você acha qual é o seu conceito entre Chevette e os carros importados, tá? A diferença não está apenas no Chevette e importado. Vou explicar o meu conceito nesse sentido. O Chevette, ele usa um eixo rígido, tá? Então, por ele apesar de ele ser eixo rígido, o Chevette tem a carroceria mais estreita. Então, ele não tem tanta tendência a tombar. Já o Opala Maverick,
como ele tem a carroceria pesada, as pessoas perguntaram assim para mim, né? E o Opala, meu? Por que não tem gente com o Opala? Exatamente isso que eu vou explicar. O Opala, ele tem a carroceria pesada, e como ele tem um eixo rígido, quando ele tombar, automaticamente do lado de cá vai ficar sem muito peso. Por quê? Porque ele é eixo rígido. Então fica complicado para você dar tração num carro, fazer drift com um carro assim. Ah, mas o Chevette, como o Chevette, a carroça dele é mais estreitinho e mais leve, ele não tem a tendência de tombar tanto. Então por isso que, apesar de ele ser eixo rígido, é a mesma coisa que lá no Japão os AE86, que ele também é eixo rígido, mas por ter carroceria mais leve, eu acredito que ele não tem a tendência de tombar tanto, então a pessoa consegue realmente controlar. E os carros importados, normalmente, eles usam o eixo traseiro independente, a suspensão do lado de cá é independente da do lado de cá. Então, por mais que o carro está fazendo esse jogo, eles trabalham independente, a suspensão não é em conjunto. Essa é a diferença, entendeu? Então, independente de ser Chevette ou carro importado, é diferente maneiras de conduzir. Não, mas e o que você aconselha? O que eu aconselho para todo mundo é a pessoa verificar bem antes, tá? O que a pessoa se identifica mais, e tem o valor financeiro também. Então a pessoa também tem que saber quais são os limites financeiros para poder optar pela melhor opção de fazer drift. Isso é claro, pergunta para mim, você vai perguntar para alguns outros drifters também, para saber, porque eu pelo menos, tá? Eu me identifico muito mais com sedã do que com esportivo, porque é aquilo que eu expliquei. O esportivo, ele tem um apelo mais aquele drift de competitividade, competição. E como eu tenho mais assim apego ao drift mais lazer assim, então eu prefiro mais o sedã, que é mais que é mais tranquila, a tocada é mais light, assim, entendeu? Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Sendo no real, vocês podem contar com a minha experiência. E se for no Forza Horizon, tá esse garoto aqui, ó, que pode tirar suas dúvidas. A gente com mais vídeos vamos mostrar a coleção que ele tem aí também no Forza, para vocês acompanhar. Porque para você que é jovem e não pode ainda ter um carro para você dirigir, é muito legal você ter um simulador em casa, que isso ajuda bastante. Quando futuramente você for cair para a pista real, vai te ajudar muito. Então, com certeza, a gente vamos poder somar com vocês aí. E pessoal, colabora com a gente. Chega até 5 mil inscritos, porque eu quero ir no Lamen de novo. Aí, saco vazio não para em pé. Bem lembrado. E mais uma vez, se reforçando, vamos bater essa meta. E se a gente bater uma meta, você que está aí, você vai dar uma volta no carro. Vocês vão saber o que é andar com um carro de drift em São Paulo. E de lambuja vai comer o que esse cara aqui, ó, quer comer todo dia, um bom lado. Vamos ficando por aqui e até mais.